O suor escorria pela testa de Zé, misturando-se à poeira vermelha da estrada. Eram quase 11 da noite. Ele carregava nos braços um embrulho de seda pura, vindo da capital, o presente mais caro que Maria já havia ganhado. Ele tinha trabalhado 40 dias sem folga para conseguir aquele luxo, enquanto a esposa reclamava da falta de glamour da vida na roça. Ele sorria, um sorriso ingênuo de quem acredita que o amor se compra com sacrifício. O forró da pamonha queimada estava no auge, e o cheiro de quentão misturava-se ao riso alto. Zé empurrou a porta de madeira, os olhos cansados procurando sua amada. E então, o mundo parou. Lá estava Maria, radiante, mas não era a beleza que o chocou. Ela estava abraçada, quase colada, a Ricardo, o capataz da fazenda vizinha, recém-chegado e conhecido pela arrogância. Maria ria, um riso alto, estridente, enquanto Ricardo segurava sua cintura com intimidade descarada. Mas o golpe fatal não foi o abraço. Foi o que Maria disse, alto o suficiente para que Zé, parado na sombra, ouvisse cada palavra, sem que ela soubesse da sua presença. Pobre Zé, ela debochava, a voz carregada de nojo. Ele acha que esses tostões suados pagam a conta. Ele é bom só para arar a terra. Um burro de carga, Ricardo. Um burro de carga ingênuo que sustenta meu luxo e suas noites comigo. O embrulho de seda escorregou das mãos calejadas de Zé, caindo na terra batida como um coração partido. O som foi abafado pela música, mas o tremor que percorreu o corpo maciço do homem da roça não podia ser disfarçado. Ele não chorou, ele apenas respirou fundo, absorvendo a dor, a traição e o escárnio que se espalhava pela boca de sua esposa diante de toda a comunidade. A força da terra estava prestes a se manifestar de uma forma que aquela gente nunca esqueceria. O coração de Zé parou. A traição doeu mais que qualquer calo nas mãos. Ele trabalhou a vida inteira, vendendo o suor da sua testa, para que Maria pudesse ter o luxo que agora ela usa para humilhá-lo. Agora, Zé precisa decidir: engolir a dor e o escárnio, ou usar a força que move a terra para fazer justiça na frente de toda a vila. A humilhação foi pública, e a resposta do homem da roça precisa ser à altura. Se você está sentindo a dor de Zé, deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar o confronto explosivo que vai parar a cidade. De onde você está assistindo esta história de roça e traição? Comente abaixo. Queremos saber. A fúria do homem honesto é assustadora. Zé, músculos doloridos pela colheita extra, suando sob a camisa nova que Maria insistiu que ele comprasse, finalmente chegou ao forró de Dona Pureza. A sacola pesada continha um colar de ouro que custara meses de economia. Ele sorriu, esperando a surpresa de Maria. Mas o sorriso morreu na garganta. No centro do salão, onde a luz fraca da lamparina mal alcançava, Maria estava nos braços de Ricardo, o engomadinho da cidade que se dizia comprador de terras. Zé não sabia o que era pior: vê-los abraçados ou ouvir o que Maria dizia, rindo alto para que todos ouvissem. Você acha que eu vou viver nessa miséria, Ricardo? Meu Zé é um burro de carga. Forte, sim, mas burro. Ele trabalha, eu gasto. É para isso que ele serve. Esse suor todo que ele cheira é o meu luxo, meu pagamento para ficar nessa pocilga. As palavras cravaram-se no peito de Zé como facas cegas. A humildade e a bondade desapareceram. O homem da roça, o mesmo que podia levantar um tronco de juazeiro sozinho, sentiu o sangue subir, a fúria ancestral do trabalhador traído. A dor da traição era insuportável, mas o peso da humilhação pública o transformou em outra pessoa. Você está assistindo à história de Zé, o roceiro que sustentou a própria traição. O que Zé fará depois de ser humilhado na frente de toda a comunidade? Deixe seu like se você sente a dor dele. Se inscreva no canal para não perder o desenrolar desta vingança. E me diga, de que cidade ou roça você está nos assistindo? A força de Zé está prestes a explodir. Continuem conosco. O chão de terra batida pareceu tremer quando Zé deu os primeiros passos em direção ao casal. A música parou de repente. O silêncio que se seguiu era mais pesado que qualquer trovão. Zé avançou, a respiração ofegante, agarrando Ricardo pelo colarinho da camisa de seda e o puxando com uma força assustadora, separando-o de Maria como se ele fosse um boneco de palha. Que diabo é isso, Maria? E você, homem, quem é você para estar agarrado com a minha esposa? A voz de Zé, normalmente mansa e baixa, rasgou o ar. Ricardo ajeitou a camisa,
um sorriso lento e frio se abrindo em seu rosto bem barbeado. Ele olhou Zé de cima a baixo, medindo o roceiro suado com desprezo. Maria apenas recuou, cobrindo a boca, sabendo que o circo havia começado. Seu Zé, não é? Ricardo limpou um fio de poeira imaginário. Olha só, o burro de carga chegou para recolher o arreio. Ele se aproximou de Zé, falando baixo o suficiente para que apenas os mais próximos ouvissem. Dessa vez, Zé, eu vou deixar passar. Mas se você ousar triscar a mão em mim de novo, vai se arrepender, seu corno. Volte para sua plantação. É lá que você tem valor. A palavra corno ressoou na mente de Zé. Não era a traição que doía mais naquele momento, mas a zombaria, o escárnio público, a confirmação de que ele era apenas o palhaço da vila. Seus olhos ficaram vermelhos como brasa. A veia em sua testa pulsou. O punho de Zé se fechou em um bloco de músculo duro como pedra. Ele não pensou em Maria, na terra ou no presente caro em sua sacola. Ele só viu o rosto arrogante de Ricardo. Com um grito gutural que parecia vir da própria terra, Zé atirou-se contra Ricardo, iniciando uma briga violenta no meio do forró, derrubando mesas e cadeiras. O lampião de querosene tombou. A confusão era geral. O que havia começado com palavras de humilhação terminava agora em uma luta primitiva e desesperada pela honra perdida. A palavra chicoteou o ar, mais dolorosa do que qualquer corte de facão. Corno. O escárnio na voz de Ricardo foi o estopim. Naquele instante, Zé parou de ver a Maria, parou de sentir a humilhação. Ele só viu a terra roubada, o suor desperdiçado e a mentira que o consumia. Os estudos de Zé eram limitados. A sua capacidade de argumentar era nula. Mas a sua força... A força de Zé era medida em anos de sol a pino, puxando arado e empilhando sacas de milho. Era uma força bruta, não refinada, mas devastadora. Ele não pensou em golpes de boxe ou em táticas. Ele agiu como um touro ferido. Em um segundo, Zé avançou sobre Ricardo. O forasteiro, apesar de elegante e bem vestido, era frágil comparado à estrutura de carvalho de Zé. Zé agarrou-o pelo colarinho, aquele tecido caro de linho que Maria tanto elogiava, e o levantou como se ele fosse um feixe de capim seco. Ricardo gritou surpreso, mas o grito foi abafado pelo ruído do corpo dele sendo arremessado, não contra a parede, mas sim contra a mesa central de pinga e torresmo, que se partiu em dois com um estalo seco e alto que ecoou pelo salão. A música parou abruptamente. O sanfoneiro, o Zezinho cego, deixou o instrumento cair e o silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo ruído de cacos de vidro e pelo grunhido de dor de Ricardo, que havia caído sob uma chuva de cachaça barata. O pó levantado pelo choque pairava no ar, iluminado fracamente pelas lâmpadas de querosene. Maria soltou um grito agudo, histérico, finalmente percebendo que seu joguinho havia se transformado em sangue e fúria. Zé pulou a madeira quebrada, os olhos vermelhos e fixos, despidos de qualquer traço da bondade ingênua que Maria explorou por anos. Ricardo tentou se levantar, cambaleando, limpando a testa cortada. Ele ainda tentou manter a pose, a arrogância de sempre. Você vai pagar por isso, seu animal da roça. Isso foi o suficiente. Zé deu um passo e o chão do forró tremeu. Ele desferiu o primeiro soco. Não era um soco técnico, era o peso de um homem que passava 12 horas por dia marretando rocha. O impacto foi surdo, acertando Ricardo bem no maxilar. O forasteiro rodopiou, cuspindo sangue e um dente e caiu de novo, inconsciente por um instante. A vila assistia. As mulheres em choque cobriam a boca. Os homens se dividiam. Alguns dos amigos de Zé, homens humildes que também sentiam o peso das vaidades da cidade, gritavam: "É isso aí, Zé. Mostra quem é que trabalha." Outros, mais temerosos ou invejosos do dinheiro de Ricardo, tentavam intervir. O seu Pedro e o Tiãozinho tentaram agarrar Zé pelos braços, mas Zé, banhado em adrenalina e anos de força física acumulada, os empurrou para longe com um simples abano de cotovelo. Eles caíram assustados, percebendo que Zé estava em um estado que nunca haviam presenciado. Maria, desesperada, agarrou o braço do marido. "Zé, por favor, você vai matar ele, por favor." Zé sequer olhou para ela. A voz de Maria era só um zumbido distante,
como o som de um mosquito perto do ouvido. Sua atenção estava totalmente focada em Ricardo, que começava a se arrastar para longe, buscando refúgio debaixo de uma mesa intacta. Zé o alcançou, agarrando-o pelo pé, e o arrastou de volta para o centro do salão, como se estivesse puxando um tronco pesado. Ele estava pronto para o golpe final, aquele que selaria a honra perdida, não importando as consequências. Ele levantou o braço, o punho cerrado, a veia do pescoço pulsando. O grito de Maria parecia ter sido engolido pelo silêncio opressor da multidão. O desfecho parecia iminente. A mão de Zé desceria com a força da justiça camponesa, e Ricardo estaria acabado. Foi nesse exato momento que um som pesado e inesperado cortou o ar. Não era o forró nem os gritos. Era o som inconfundível do motor de uma caminhonete velha e potente, seguido pelo guincho de freios na estrada de terra batida. A porta do salão se abriu com um estrondo, e a figura imponente do delegado Tibúrcio, um homem de autoridade conhecida e respeitada em todos os arredores, irrompeu no forró. Ele estava acompanhado por 2 cabos rurais, todos portando seus bacamartes. Parou tudo! Parou agora, pela autoridade da lei! A voz grave de Tibúrcio cortou a confusão como um chicote. Zé, paralisado pelo som da autoridade que ele sempre respeitou cegamente, hesitou, seu punho ainda suspenso no ar, a 1 palmo do rosto ensanguentado de Ricardo. O delegado avançou, a poeira e o cheiro de cachaça no ar. Ele olhou para Zé, depois para Ricardo, inconsciente e gemendo, e finalmente para Maria, que soluçava de alívio e medo. Quem for continuar essa palhaçada de cidade, vai passar a noite na cadeia e vai conhecer a força do aço. Vocês 2, Zé e o forasteiro, ou param agora, ou vão ter que responder por tentativa de homicídio e baderna pública. Eu não tenho paciência para arrumar confusão de homem com raiva. Bradou o delegado, encerrando à força a luta de Zé pela sua dignidade. Delegado Tibúrcio finalmente soltou o braço de Zé, que ainda tremia de uma fúria selvagem mal contida. O policial, um homem de meia idade acostumado a lidar com pequenas desavenças rurais, balançou a cabeça em desaprovação. Não te prendo hoje, Zé, porque tu é homem da paz e nunca deu trabalho aqui na vila. Mas se eu te pego fazendo baderna de novo, você vai mofar na cela, entendeu? Zé só conseguiu assentir, a boca seca e os olhos fixos em Ricardo, que se levantava com dificuldade, apoiado numa cadeira quebrada. O forasteiro, apesar da surra, tossiu, limpando o filete de sangue que escorria do canto da boca. Em vez de medo, havia um cinismo gélido no seu olhar. Ele sabia que tinha escapado por pouco e que agora o campo de batalha era outro. A humilhação psicológica de Zé. Ricardo ajeitou o paletó amassado, ignorando o delegado, e dirigiu-se a Maria, que estava de pé, pálida, mas ainda sustentando uma postura arrogante. Maria, meu amor, depois a gente se fala, tá? Não se preocupe com esse estorvo. Ele deu uma pausa dramática, olhando diretamente para Zé. Do burro de carga eu dou conta fácil. Ele já está acostumado a carregar peso, inclusive os chifres que ele teima em não ver. A última ofensa, o termo chifres, foi proferida em voz alta o suficiente para que a vila inteira ouvisse. Zé estremeceu e deu um passo impulsivo, a mão fechada em punho, mas foi contido por um dos soldados que o segurou com força. A raiva não havia diminuído, apenas se transformara em um veneno preso na garganta. Ricardo, vitorioso em sua provocação final, saiu do forró assobiando uma canção alegre como se estivesse deixando um mero baile, e não a cena de uma quase tragédia. O silêncio que caiu sobre o forró era mais pesado que a maior rocha que Zé já havia carregado. Quando o soldado finalmente o soltou, Zé se virou lentamente. O mundo parecia ter parado. Os músicos largaram seus instrumentos. As moças que antes dançavam agora formavam semicírculos de olhos arregalados, sedentos por fofoca. Zé sentiu o sangue subir ao rosto, não mais pela fúria, mas pela vergonha devastadora. Ele não era mais o Zé, o trabalhador respeitado, o homem que sustentava a fazenda. Ele era o Zé, o trouxa, o palhaço, o traído.
Havia risinhos abafados e cochichos que corriam mais rápido que fogo em pasto seco. Os olhares de pena eram piores que os de escárnio, pois confirmavam sua total e irreparável humilhação pública. O peso daquele momento era insuportável, esmagando a alma simples do homem da roça. Ele precisava de uma explicação, de uma palavra que fosse, para desfazer o nó em seu peito. Com as pernas pesadas, Zé caminhou até Maria. Ela estava encostada numa pilastra, os braços cruzados, o rosto vermelho de raiva. Uma raiva dirigida a ele. Ele esperava que ela estivesse chorando, desesperada por ser pega, mas ela estava apenas brava pelo escândalo. Maria. A voz de Zé saiu rouca, quebrada. Ele não era um orador, mas a verdade precisava sair. Maria, me diz que é mentira. Me diz que ele está inventando. Eu te dei tudo o que eu tinha, Maria. Eu trabalhei noite e dia, queimei a pele nesse sol para te dar essa vida. Ele gesticulou para o forró, para o vestido novo dela, para o dinheiro que ele havia suado para trazer. Maria o encarou com um desprezo gelado, o tipo de olhar que matava mais rápido que qualquer punhal. Me deu o quê, Zé? Lama? Cheiro de bosta de gado? Essa miséria que você chama de vida? Ela cuspiu as palavras em um sussurro venenoso, garantindo que apenas as pessoas mais próximas pudessem escutar, aumentando o drama da fofoca. Você fez um escândalo. Estragou minha noite, me envergonhou na frente de todo mundo parecendo um bicho bravo. Se você soubesse ser um homem de verdade, se soubesse me dar o que eu mereço, eu não precisaria procurar companhia decente. Companhia decente? Zé não conseguia acreditar na ousadia dela. Maria, ele é um falastrão, um parasita que vive de enganar os outros. Ele tentou argumentar, mas ela o interrompeu, aumentando o tom o suficiente para que os vizinhos mais curiosos parassem seus cochichos para prestar atenção na cena. Pelo menos ele sabe conversar, sabe se portar, sabe usar um talher sem parecer um troglodita. Você é bruto, Zé. Você é um trator que só sabe cavar a terra. Você só sabe lidar com bichos, Zé. Você entende a língua deles, entende o cheiro deles, mas você não entende uma mulher. As palavras de Maria se cravaram no peito de Zé como estacas. Ele não tinha defesa. Ele era, de fato, um homem da terra. Não tinha estudos, não tinha a elegância vazia de Ricardo. Ele só tinha sua força e seu amor. A humilhação que sentia pelos olhares se misturou com a dor da rejeição mais íntima. Ele não era apenas traído. Ele era considerado insuficiente para a sua própria esposa. Ele olhou para baixo, para as mãos grossas e calejadas que haviam sustentado o luxo dela por anos. A esposa que ele amava o estava crucificando publicamente, usando sua honestidade e simplicidade como a arma final. Maria, satisfeita por tê-lo reduzido a migalhas, virou-lhe as costas e saiu apressadamente do forró, deixando Zé plantado no meio do salão, sozinho com a vergonha e os cochichos impiedosos da vila. Zé cambaleou para fora do forró, o corpo vibrando com a adrenalina da luta e o peito em frangalhos pela humilhação. A escuridão da noite rural era um manto pesado, mas não tão denso quanto o peso em sua consciência. Ele era um homem da terra, acostumado a carregar fardos pesados, mas o peso da traição e do escárnio público era insuportável. Cada passo na estrada de terra batida ecoava a palavra corno, que Ricardo havia gritado. Uma ferida aberta que não cicatrizaria com o tempo, apenas com a verdade crua de seu fracasso. O cheiro da pólvora da briga e do suor azedo grudava em sua roupa de algodão rústico, um lembrete constante de que, apesar de toda a sua força física, ele havia sido o fraco, o tolo. Ele parou sob um pé de juazeiro, respirou fundo o ar puro da noite, tentando lavar a sujeira daquela vila hipócrita que o havia visto cair. Mas não adiantava. A ferida estava por dentro. Quando Zé chegou à pequena casa que ele havia construído com as próprias mãos, o silêncio o atingiu como um murro no estômago. A casa estava fria, vazia. Não havia o barulho da máquina de costura de Maria, nem o cheiro do café que ela preparava ao fim da tarde. Ela tinha ido embora exatamente como dissera que faria. Mas ela não havia levado apenas a si mesma. Ela havia levado a esperança, a fé e a dignidade de Zé.
Seus olhos caíram sobre o pacote embrulhado em papel pardo, cuidadosamente guardado no alto do armário que ele fizera de madeira de demolição. Era o vestido. O presente caro que ele comprara viajando 2 dias de carroça até a cidade grande, vendendo o melhor de sua colheita de milho antes da hora para que ela pudesse ter algo que a fizesse feliz. Ele se aproximou, esticando o braço forte e caloso. A mão que era acostumada a domar bois e arar a terra, tremeu ao pegar o embrulho, desfez o nó da cordinha, revelando a seda fina, de um verde esmeralda que ele achava que realçaria os olhos de Maria. Era um tecido que gritava luxo e distância da vida simples que ele lhe oferecia. Um som gutural escapou da garganta de Zé. Não era um choro, mas o rugido silencioso de um animal ferido. Ele agarrou o tecido com as 2 mãos. Sua mente projetou a imagem de Maria vestindo aquilo, sorrindo, mas sorrindo para Ricardo. Aquele tecido era o símbolo exato de todo o seu esforço desperdiçado, de toda a sua ingenuidade explorada. Ele apertou, rasgou. O som do tecido de seda se rompendo era estridente, um lamento agudo na quietude da noite. Zé continuou, cego pela dor, puxando e rasgando o vestido em tiras, jogando os pedaços no chão de terra batida da cozinha. Não restou sequer um retalho inteiro daquele símbolo de traição. Quando terminou, estava ofegante, curvado sobre os joelhos, rodeado pelos farrapos da ilusão. Burro de carga, é? Ele sussurrou para o nada, sua voz rouca e cheia de pó. Burro de carga que construiu isso tudo, Maria. Que te deu tudo. Ele se levantou e foi para o quarto. Não havia cama, mas sim um catre simples com um colchão de palha. Ele se jogou ali, mas a dor não o deixava descansar. O silêncio da casa era insuportável. Cada estalido da madeira e cada ruído dos insetos na noite parecia zombar dele. Zé nunca havia sentido tanta solidão. Ele estava acostumado a estar sozinho no campo, com a terra e os bichos, mas ali, dentro de sua própria casa, onde deveria haver amor e aconchego, havia apenas um vazio gelado. Era pior do que apanhar. Pior do que ter o corpo quebrado pelo trabalho pesado. Era a alma dele que estava rasgada. Enquanto Zé sofria a solidão em sua casa vazia, Maria se abrigava na casa de Dona Cecília, uma vizinha fofoqueira, mas que fingia ser sua amiga. Maria estava furiosa com Zé, não por sua traição, mas pelo escândalo que ele havia causado. Aquele bruto, estúpido, estragou a minha vida, Cecília. Agora a vila inteira sabe do meu relacionamento. Ele não tinha o direito de fazer aquele vexame. Maria praguejava, ignorando o olhar de julgamento disfarçado de Dona Cecília. A casa de Cecília estava cheia de murmúrios e olhares. Maria tentava se manter altiva, fingindo que Zé era o culpado por ser um marido inadequado, mas a fofoca era como fumaça. Entrava por toda a fresta, sufocando-a. Preocupada com seu futuro e sentindo que o conforto da casa de Zé já estava fora de seu alcance, Maria pegou o pequeno rádio de Cecília e se afastou para ligar para Ricardo. Ele atendeu na segunda chamada, mas sua voz não era a mesma. Não tinha aquele fervor sedutor que a embalava nos encontros às escondidas. Ele estava frio, prático. Ricardo, você viu o que aconteceu? Aquele animal do Zé estragou tudo. Precisamos sair daqui, fugir como planejamos. Maria tentou soar desesperada, mas notou a hesitação dele. Fugir para onde, Maria? Eu não tenho a mesma quantidade de dinheiro que você está acostumada a ter. E diga-me uma coisa, aquela história do Zé ter feito a colheita antecipada, aquilo ainda está de pé? Você conseguiu pegar o dinheiro que ele ia usar para comprar aquele trator novo? Ricardo perguntou direto, sem qualquer menção aos seus sentimentos. O silêncio na linha telefônica foi mais revelador do que 1000 palavras. Maria sentiu um arrepio frio. Ela percebeu que para Ricardo, ela não era a mulher de seus sonhos, mas a ponte para a riqueza que o suor de Zé produzia. Ricardo não a amava. Ele amava o dinheiro de Zé. O golpe foi duplo, traída pelo marido, e agora, descartada pelo amante, que só se interessava pelos frutos do trabalho de Zé. Maria sentiu o desespero e a amarga verdade de que agora estava completamente sozinha e sem recursos, vítima de seu próprio jogo cruel.
Zé estava sentado na varanda, os olhos fixos no horizonte ainda cinzento. Não dormia de verdade há mais de 48 horas. O corpo doía pelos socos levados e dados, mas era a alma que estava em farrapos. A ingênua inocência do homem simples estava sendo arrancada dele, pedaço por pedaço, expondo uma ferida que vinha de muito tempo. A mente de Zé, antes focada apenas no ciclo simples da semeadura e colheita, agora funcionava com uma clareza dolorosa, remontando os últimos anos de engano. Ele pegou o chapéu de palha amassado, um símbolo do seu trabalho, e o girou entre os dedos grossos e rachados. Tudo começou a fazer um sentido cruel. As viagens dela para a cidade, sempre voltando de mãos vazias, mas com a desculpa de ter gastado tudo em coisas importantes para a casa, ou em ajuda para a dona Cida, que ele sabia ser uma invenção. Ele sempre dava o dinheiro, sem perguntar, porque confiava nela. Se ele tinha que dobrar a jornada, trabalhar até a meia-noite à luz de um lampião para garantir aquele extra que ela pedia, ele fazia. Tudo para ver um sorriso no rosto dela, um sorriso que, ele percebeu agora, era de escárnio. Maria reclamando do cheiro da fazenda, do trabalho dele que o deixava sujo e cansado, chamando o gado de fedorento e a casa de pocilga. Ele achava que era frescura de mulher que não se acostumava com a vida rural, mas era desprezo puro. Ela não o desprezava pelo que ele era, mas por onde ele ganhava o sustento. Ele não era um burro de carga. Ele era Zé, o homem que a amava e que nunca lhe faltou com nada, nem carinho, nem honestidade, nem suor. Ele finalmente entendeu que Maria não apenas o traía com o corpo, mas com a alma, roubando sua vida, seu esforço e sua dignidade por anos para sustentar a vaidade dela e a vida fácil de um parasita como Ricardo. A dor se transformou em uma revolta fria, mais perigosa que a fúria cega da noite anterior. O sol já se espreguiçava por cima do morro quando o portão da cerca rangeu. Zé não precisou olhar para saber quem era. Maria. Ela vinha caminhando hesitante, diferente da postura arrogante que sustentou no forró. O vestido de seda que ele havia dado estava amarrotado, e a maquiagem, geralmente impecável, estava borrada de um jeito que a fazia parecer menor e mais fraca. Ela parecia uma criança pega em flagrante, e não a mulher vingativa que o tinha esmagado publicamente na noite anterior. Ela se aproximou da varanda, mas parou a uma distância segura, como se tivesse medo de que o cheiro da terra dele pudesse manchar a roupa dela. Zé permaneceu em silêncio, apenas observando, deixando o peso daquele olhar silencioso esmagá-la. Ele não ia dar o primeiro passo. Ele não ia dar a ela o luxo de se sentir a vítima. Zé, eu voltei. Ela murmurou, a voz forçando uma doçura que não existia. Eu passei a noite na casa da Dalva. Eu precisava pensar. Pensar em quê, Maria? Zé respondeu, a voz rouca, sem subir o tom, o que a assustou mais do que um grito. Se voltava para o campo, para o burro de carga que te sustenta, ou se ia rastejar atrás do Ricardo que te jogou fora como lixo? Maria se encolheu, mas a tentativa de manipulação veio logo a seguir. Ela começou a chorar. Um choro sem lágrimas. Apenas o som da lamentação forçada. Eu sei que eu errei, Zé. Eu fiz besteira. Mas você também me ofendeu. Você fez um escândalo terrível na frente de todo mundo. O que as pessoas vão pensar de nós? De mim? Eu estou aqui agora. Eu voltei para casa. Eu estou disposta a te perdoar. Eu perdoo você pelo que fez no forró, Zé. Podemos tentar de novo, se você se acalmar e não fizer mais dessas suas cenas brutas. Zé largou o chapéu que caiu no chão de madeira com um baque seco. Ele se levantou devagar, os 2 metros de homem da roça parecendo ainda maiores sob a luz da manhã. Ele deu um passo à frente e Maria recuou com o rosto pálido. Os olhos de Zé brilhavam com uma mistura perigosa de dor e incredulidade. Ele parou bem na frente dela, a imponência física silenciando o choro falso. Perdoar, Maria. A palavra saiu lenta, pesada como pedra. Você está na minha casa, no meu pedaço de chão, vindo buscar abrigo depois que o seu luxo falhou, e tem a coragem de me dizer que me perdoa? Me perdoa pelo quê?
Por ter reagido à facada que você me enfiou na frente de toda a nossa gente? Por ter brigado com o verme que estava comendo o pão que eu amassava, o dinheiro que eu suava para te dar? Ele apontou para as próprias mãos. Olha para isso, Maria. Estas mãos estão calejadas de arrancar sustento dessa terra para te ver contente, para comprar o seu vestido de seda, para te dar o brinco caro que você vive exibindo. Lembra daquele cavalo que eu tive que vender o relâmpago para te dar o dinheiro da viagem que você disse que ia visitar sua tia doente? Eu passei uma semana sem dormir direito, chorando a falta do meu bicho. E onde foi aquele dinheiro, Maria? Foi para comprar roupa pro forasteiro, não foi? Foi para pagar a bebida dele? As lembranças o sufocavam. Você disse que me perdoa? Você me perdoa? Maria, você que estava me traindo, me roubando e me humilhando. Eu sou o traído. Eu sou o enganado. Eu sou o homem que sustentou a própria miséria, achando que estava te fazendo feliz. E você ainda tem a audácia de pisar no meu chão e me oferecer seu perdão sujo? A voz dele finalmente subiu, reverberando pela fazenda silenciosa, carregada de uma dor que ultrapassava qualquer limite físico. Sai daqui, Maria. Você nunca mais vai me chamar de burro de carga, porque hoje a única coisa que você carrega é a vergonha que você mesma plantou. Zé avançou um passo, a fúria borbulhando, mas Maria, com uma frieza calculada que Zé jamais vira nela, levantou as mãos, não em súplica, mas em desafio. Ela não estava mais tentando ser a esposa arrependida. Ela estava lutando para sobreviver à sua própria mentira. Ela atacou a única coisa que sabia que o atingiria: a sua alma. Você me expulsar? Você, o homem que mal me toca há meses? Você acha que foi só a traição, Zé? Você acha que eu sou apenas uma mulher vadia? Ela cuspiu as palavras andando pela sala, gesticulando dramaticamente. Você me transformou nisso. Você me fez essa mulher. Você só sabe de terra, Zé. Você só sabe de gado e de sol na cabeça. Eu sou uma mulher, Zé. Eu tenho desejos. E você me prendeu nesse fim de mundo, me fez cheirar esterco enquanto você roncava de cansaço. Você nunca me deu atenção, nunca soube o que eu precisava. Você é o culpado, Zé. Você me empurrou para os braços de outro. As palavras de Maria encontraram um ponto fraco na casca grossa de Zé. Ele estacou. Sua mente, simples e focada no trabalho duro, começou a rodar. Era verdade que ele passava dias na lavoura. Era verdade que muitas vezes ele chegava tão exausto que caía na cama sem sequer trocar uma palavra com ela. Ele era um homem rude, criado para o trabalho, não para a poesia e os agrados que Maria insinuava. Um nó se formou em seu estômago. Por um instante, o bruto Zé, acostumado a carregar fardos pesados, vacilou, questionando se ele realmente tinha sido um marido negligente a ponto de justificar o roubo e a humilhação pública. Eu sei que sou um homem bruto, Maria. Eu sei que meu cheiro é de suor e terra. Mas tudo o que eu fiz, Maria, foi por você. Por um futuro que você dizia querer. A voz de Zé estremeceu com a incerteza. Eu nunca te deixei faltar nada. Mas não venha colocar a culpa do seu pecado no meu cansaço. Ele sacudiu a cabeça, a dúvida sendo rapidamente substituída por uma clareza dolorosa. O cansaço dele era fruto do amor, não do descaso. A dor da traição era profunda, mas a dor do roubo era o veneno que o tornava implacável. Ele olhou para ela, fixando os olhos na expressão cínica de Maria. E o dinheiro, Maria? Perguntou Zé, sua voz baixa, mais perigosa do que um grito. Não fuja do assunto. Eu perdoaria, talvez um dia, a carne fraca, mas o roubo, o suor do meu trabalho indo para aquele pilantra. Me diga, Maria, onde está o dinheiro que estava guardado para comprarmos o trator novo? Onde está a economia de anos? Você usou na vida mansa daquele parasita? Maria sorriu. Um sorriso que gelou o sangue de Zé. Era o sorriso da arrogância, o desprezo descarado pela humildade e pelo esforço dele. Ela sabia que tinha perdido Zé, e agora, ela só queria causar o máximo de dano possível. Usei. Ela admitiu sem pestanejar, confirmando o medo mais profundo de Zé. A palavra curta e seca ressoou como um tiro no silêncio da fazenda. Usei cada centavo. E sabe por quê?
Porque ele merecia. E eu merecia. Você acha que eu ia viver a vida inteira contando moeda, esperando que você me comprasse um pedaço de ferro enferrujado que você chama de trator novo? Maria deu de ombros como se estivesse falando sobre o tempo. Ricardo sabe tratar uma mulher. Ele sabe o valor das coisas finas. Você é um burro de carga, Zé. Você só sabe produzir, e eu sou esperta. Eu usei sua produção para ter o que você nunca conseguiria me dar. Dignidade e luxo. O estômago de Zé revirou. Não era só a traição. Não era só o dinheiro. Era o nojo da alma dela, da frieza com que ela confessava ter zombado do seu esforço. Ele via a Maria que sempre fora. Uma mulher ambiciosa e egoísta, apenas coberta por um verniz de esposa. A ingenuidade de Zé se esvaiu completamente, substituída por uma repulsa que era mais forte que a própria raiva. Você é podre, Maria. Zé sussurrou, sentindo a bile subir a garganta. Você é um verme que se alimentou do meu suor. Eu senti raiva do Ricardo, mas de você, eu sinto nojo. O nojo de ter dividido a vida e o teto com uma ladra cínica. Ele apontou para a porta, a mão tremendo, mas a voz firme como a madeira de jatobá. Sai. Agora. Se você tocar nesse chão de novo, eu não respondo por mim. Vá atrás do seu luxo e do seu parasita. Esta casa, e tudo o que está nela, foi comprado com meu suor. Não é seu. Você não leva nada além da vergonha que carrega. Maria, vendo que a manipulação falhou e o dinheiro se foi, finalmente cedeu à sua verdadeira natureza. Sua face se contorceu em ódio puro. Ela pegou suas poucas malas que havia trazido e parou na porta, olhando Zé de cima a baixo, medindo a vida que estava perdendo. Pode ficar com essa sua terra fedorenta, Zé! Ela gritou a voz estridente. Pode morrer aqui enterrado no seu próprio esterco. Você nunca vai ser nada além de um caipira, um homem sem ambição. O Ricardo tinha razão. Você é o homem mais patético que já conheci. Com um baque seco, ela fechou a porta, deixando Zé sozinho no silêncio ensurdecedor da casa. Ele estava devastado, mas pela primeira vez em dias, ele estava limpo. A mentira se fora, e a verdade, cruel e fria, havia sido exposta. Ele não era o culpado. Ele era a vítima de uma maldade calculada. E agora, a força do homem da roça precisava ser usada para reconstruir, não para sustentar parasitas. Os dias que se seguiram à expulsão de Maria foram os mais longos e vazios que Zé já havia vivido. A casa cheirava a silêncio e a madeira, e cada passo dele ecoava no assoalho como uma acusação. Ele se afundou no trabalho, não como obrigação, mas como punição e refúgio. Ele trabalhava com a força de 10 homens, rasgando o solo seco com a enxada, derrubando árvores, plantando sementes que, esperava ele, dariam frutos que Maria jamais colheria. Maria o chamou de burro de carga. Aquele insulto, na verdade, tinha sido a semente de um novo propósito. Zé, que nunca foi um homem de palavras ou grandes planos, percebeu que a única coisa que ele sabia fazer era botar o corpo no mundo e suar. E era com esse suor, essa força bruta que ela desprezava, que ele se reergueria. Ele não compraria mais presentes caros. Não guardaria mais dinheiro para sustentar luxos alheios. Ele faria aquele dinheiro para si, para a terra, para provar que o burro de carga podia andar para a frente sem o peso daquele fardo traidor nas costas. O objetivo que tinha sido roubado, o trator, ressurgiu, não mais como um presente para Maria, mas como a ferramenta de sua liberdade. Ele trabalharia até que os ossos doessem, até que a máquina estivesse em suas mãos. Era um pacto silencioso que ele fazia com o sol e a terra. Era meio-dia de uma terça-feira. O sol de rachar cabeça castigava a nuca de Zé enquanto ele cavava uma linha para o novo plantio de milho. O suor escorria pelo seu rosto, misturando-se à poeira. O único barulho era o da enxada entrando no chão duro. De repente, esse som foi engolido pelo motor rude de um jipe da polícia, subindo o caminho de terra batida da fazenda. O coração de Zé deu um salto. Ele largou a ferramenta e esfregou os olhos, incrédulo. O jipe parou a poucos metros, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Dele desceram 2 policiais fardados, e, para surpresa e desconforto de Zé,
O delegado Tibúrcio em pessoa, vestindo seu costumeiro terno amarrotado, parecendo ainda mais sombrio sob o sol forte. Zé da Maria, pare o serviço que temos que ir à cidade. Ordenou Tibúrcio, sua voz grave cortando o silêncio da roça. Zé, confuso e com as mãos calejadas tremendo, caminhou devagar até eles. Delegado Tibúrcio? Aconteceu alguma coisa? Foi o Ricardo, aquele pilantra que veio botar fogo na minha cerca? Tibúrcio apenas balançou a cabeça com um olhar de desaprovação. Não se trata do Ricardo, Zé. Se trata de você. Temos uma denúncia formal aqui, protocolada ontem de manhã. Você vai ter que me acompanhar até a delegacia. Denúncia? Que denúncia, delegado? Eu não fiz nada. Protestou Zé, sentindo o sangue gelar. Ele olhou para os policiais que já pareciam preparados para algemá-lo. A denúncia é de agressão física. Sua ex-esposa Maria alega que você a agrediu violentamente antes de expulsá-la da fazenda, disse Tibúrcio, cruzando os braços e fixando os olhos em Zé. Ela tem hematomas documentados e um atestado médico. O ar pareceu faltar nos pulmões de Zé. A agressão? Ele nunca tinha tocado em Maria, a não ser para afastá-la quando ela tentou manipulá-lo pela última vez. A fúria dele tinha sido contra a casa, contra o presente, mas nunca contra ela. Era mais uma mentira, mais uma perversidade de Maria usando a lei para se vingar. Mas isso é mentira, delegado. Eu nunca levantei a mão para Maria. Eu só mandei ela ir embora depois que ela confessou que me roubou por anos. Eu fiquei com raiva, sim. Eu quebrei as coisas da casa, mas nela eu não toquei um dedo. Zé tentava se justificar, suas palavras atropelando-se na urgência de sua inocência. Tibúrcio suspirou, um som de tédio misturado com julgamento. Olha aqui, Zé. Eu vi o que aconteceu no forró. Eu vi a sua raiva cega, a força que você usou para tentar matar aquele rapaz, Ricardo. Eu sei que você é um homem que tem pouca paciência e muito punho. Não me surpreenderia nem um pouco se essa denúncia de Maria fosse a mais pura verdade. Você é um homem da roça, Zé, não um cavalheiro. O delegado atingiu o ponto mais fraco de Zé. Sua imagem pública e sua reputação manchada pela briga no forró. Aquele evento, que Zé havia sentido ser justificado pela humilhação, agora era a prova contra ele. Maria estava usando a verdade de sua força e seu temperamento para sustentar uma mentira cruel. Eu sei que o senhor viu, delegado, mas a raiva lá foi a de um homem que teve a honra roubada. O que Maria está fazendo agora é mais do que roubo. É maldade pura. Ela está tentando me prender por algo que eu não fiz, só porque eu tirei o luxo dela. Ela está mentindo. Me leva logo para a cidade que eu vou olhar nos olhos dela e desmentir essa desgraça, exigiu Zé, aceitando a inevitabilidade de ir à delegacia, agora movido por uma indignação renovada. Ele não era mais o Zé ingênuo, mas um homem que entendia que Maria faria de tudo para destruí-lo se não pudesse controlá-lo. Ele subiu no jipe, sentindo a humilhação do olhar dos policiais, mas a determinação de provar sua verdade era maior do que o medo da cadeia. Ele sabia que o delegado já tinha seu lado e que a justiça seria dura. A viagem até a cidade, sentado no camburão do Tibúrcio, foi um tormento de humilhação para Zé. Não bastava ter sido traído, roubado e escorraçado. Agora era tratado como criminoso. Ele se agarrava à sua única certeza. Jamais havia levantado a mão para Maria. A raiva pela injustiça era um nó duro no seu estômago. Chegando à delegacia, um prédio frio e cinzento que cheirava a mofo e desinfetante, Zé foi levado a uma sala de espera. Não demorou para que Maria fosse trazida de uma sala lateral. Zé parou, seus olhos fixos nela. Maria estava irreconhecível. Ela tinha bandagens leves no antebraço e um curativo sobre a sobrancelha esquerda. Seu rosto estava pálido, e ela se apoiava dramaticamente na parede, tossindo fracamente, como se estivesse à beira da morte. A visão era repugnante. Zé sabia que Maria era uma atriz, mas ver o quão longe ela iria para destruí-lo o encheu de um nojo gélido. As marcas eram superficiais, ou pior, falsas, encenadas com a ajuda de algum médico comprado ou maquiagem grosseira. Uma mulher alta, de cabelos presos e semblante austero, a doutora Cecília, delegada responsável,
abriu a porta de sua sala e chamou Zé. Maria a seguiu, mancando de forma exagerada, e sentou-se na cadeira mais distante de Zé, soltando gemidos controlados, mas audíveis. Bom, Zé, começou a doutora Cecília batendo a caneta na mesa. Sua esposa, Maria, apresentou uma denúncia formal de agressão doméstica. Ela alega que, após o incidente no forró, o senhor a espancou na fazenda por motivo de ciúmes e traição. Ela está com medo de voltar para casa. Zé sentiu o sangue subir a cabeça, mas se forçou a falar com a voz grave e pausada do homem da roça, que sabe o preço da mentira. Doutora, com todo o respeito que a senhora merece, eu nunca jamais toquei num fio de cabelo de Maria. Nunca. Quem apanhou e quem foi humilhado fui eu. Eu a expulsei da minha casa, sim, por traição e roubo. Mas agredir? Nunca. Eu sou um bruto, doutora. Um homem do campo, mas não um covarde que bate em mulher. Maria fungou alto, limpando uma lágrima inexistente. Mentiroso, ele ficou igual um animal, doutora. Ele me chamou de verme e me empurrou contra a estante. Olhe minhas marcas. Ela estendeu o braço enfaixado com teatralidade. A doutora Cecília observou Zé, a descrença gravada em seu rosto. Zé, temos testemunhas da sua agressividade recente. Sua fúria no forró foi notória. Temos um boletim de ocorrência daquela briga. E Maria diz que esta agressão ocorreu na segunda-feira. O senhor estava sozinho na fazenda? Estava. Depois que eu a expulsei, ela não voltou lá. Ela está mentindo para me tomar a fazenda ou me fazer pagar, doutora. Ela me tirou tudo o que eu tinha, meu dinheiro de anos de suor. E agora quer me tirar a liberdade. Zé estava à beira de explodir com a injustiça dessa nova farsa. A delegada suspirou pegando uma pasta. O senhor pode dizer que ela está mentindo, mas a lei precisa de provas. E eu tenho uma testemunha que, curiosamente, ligou os fatos do forró com a situação atual. Alguém que viu o seu temperamento violento de perto. Ela apertou um botão no interfone. Pode mandar entrar a próxima testemunha, por favor. A porta se abriu. E ali estava ele, Ricardo. O forasteiro arrogante, vestido em roupas limpas, o cabelo bem penteado, e aquele sorriso cínico que sempre parecia zombar da simplicidade de Zé. Ricardo não tinha nem mais os hematomas que Zé havia lhe dado no forró. Ele parecia ter se recuperado completamente. Ele cumprimentou a delegada com formalidade, ignorando Zé no início. Maria, ao ver Ricardo, tentou forçar um sorriso de cumplicidade que rapidamente se transformou em um gemido de dor forçada. Ricardo, por sua vez, sentou-se e fixou os olhos em Zé. Ele era a personificação da traição, da mentira e da arrogância. A doutora Cecília explicou. Ricardo, obrigado por vir. Você pode relatar à delegada se viu alguma indicação do temperamento violento do Zé que pudesse levar a crer que ele agrediria Maria? Ricardo abriu a boca, mas não foi para falar para a delegada. Seus olhos verdes faiscaram diretamente para Zé. Ele inclinou a cabeça, um gesto de escárnio puro, e articulou apenas com os lábios, sem emitir som algum, uma única frase devastadora, um sussurro mudo de crueldade. Seu corno. O som não foi necessário. Zé leu nos lábios de Ricardo a palavra que havia se tornado seu estigma, o fardo de sua desgraça pública. Naquele instante, o mundo de Zé deixou de ser a delegacia, a delegada ou a lei. Voltou a ser o campo, a terra, o instinto de defesa do macho ferido. A injustiça de Maria era um golpe. A falsidade de Ricardo era a humilhação final. Ele estava sendo incriminado por uma mentira, e o mentiroso estava zombando dele abertamente na frente da autoridade. Um rugido primitivo que vinha da alma ferida do homem da roça escapou da garganta de Zé. Ele empurrou a cadeira com tamanha força que ela se espatifou contra a parede. Cala essa boca, desgraçado, seu verme mentiroso. Zé deu um passo gigantesco como um touro em fúria, os punhos cerrados. Seu objetivo era singular e violento. Alcançar Ricardo e calar aquela boca debochada para sempre. Ricardo deu um pulo assustado da cadeira, percebendo que havia ido longe demais. A doutora Cecília gritou alarmada. Maria soltou um berro estridente, mas antes que Zé pudesse desferir o primeiro golpe,
2 policiais que estavam no corredor entraram correndo. Eles agarraram Zé pelas costas, tentando imobilizar os braços poderosos, endurecidos por décadas de trabalho duro. Zé se debatia, urrando e chutando, a força descomunal dele exigindo toda a energia dos 2 oficiais para contê-lo. Me soltem, ele tá mentindo. Ele me chamou de corno. Ele tá mentindo. Os policiais o arrastaram para fora da sala. A delegada Cecília gritando ordens sobre desacato e tentativa de agressão em recinto policial. O último que Zé viu antes de ser jogado numa cela fria foi o rosto de Ricardo. Agora não mais debochado, mas satisfeito, sabendo que havia conseguido, com uma única palavra silenciosa, selar o destino de Zé. O ar na cela era denso, um misto enjoativo de mofo e desinfetante barato. Zé estava sentado no estrado de cimento frio, as costas apoiadas nas barras de ferro que cheiravam a ferrugem e fracasso. A fúria tinha dado lugar a um vazio pesado, um reconhecimento amargo de que havia caído exatamente na armadilha que Maria e Ricardo armaram. Ele havia se comportado como o bruto que Maria tanto o acusava de ser. Ele tinha entregado a eles o motivo perfeito para prendê-lo. Seu corno caipira burro. As palavras de Ricardo ecoavam na cabeça de Zé, mais dolorosas que qualquer soco. Ele esfregava os calos das mãos calejadas por anos de trabalho honesto, pensando na injustiça. Estava ali, trancado como um bandido, enquanto Maria, a verdadeira ladra de sua vida e de seu dinheiro, estava lá fora, chorando lágrimas falsas e plantando mentiras sobre ele. Ele não era um criminoso. Era só um homem que teve a honra roubada e perdeu a cabeça. Horas se arrastaram, marcadas pelo silêncio opressor e o barulho distante dos sinos da igreja da vila. Quando a porta de ferro se abriu novamente, o coração de Zé deu um salto. Era a delegada Cecília, com uma expressão séria e cansada. Zé, você teve sorte, sua mãe está lá fora. Sorte? Zé sentiu um nó na garganta. Ele sabia o que significava a mãe estar ali. Sacrifício. Desespero. Cecília continuou seca. Ela pagou a fiança. É só para esfriar a cabeça, como eu disse. Mas escuta bem, isso não termina aqui. A denúncia da Maria é séria, e você precisa se controlar. Se pisar na bola de novo, eu não vou poder ajudar. Zé foi conduzido para a área de recepção. Ali estava Dona Lourdes. Seus olhos, normalmente cheios da luz do campo, estavam inchados e vermelhos. Ela não parecia zanga, apenas exausta e ferida, como se tivesse levado o golpe no lugar dele. Ela estava vestida com sua melhor saia de chita e segurava uma bolsa de couro velha, agora vazia. Mãe! Zé avançou querendo abraçá-la, mas a presença dos policiais o conteve. Lourdes respirou fundo e o examinou procurando ferimentos. Meu filho, o que foi que você fez? Não havia acusação em sua voz, apenas dor profunda. Eu tive que gastar tudo, Zé. Todo o dinheiro que eu guardava para o meu funeral foi embora. Mas não me arrependo porque eu sei que você não é esse monstro que eles estão pintando. O peito de Zé doeu como se tivessem lhe cravado um punhal. Saber que sua mãe, na sua simplicidade e fé, havia entregue suas últimas economias para livrá-lo de uma cela, era a pior das humilhações. Ele era um homem grande e forte, capaz de mover bois, mas tinha sido reduzido a um fardo para a própria mãe. A senhora não devia... Ele começou a protestar, a voz embargada. Não diga besteira, Zé. O que é dinheiro perto da honra de um filho? Agora escuta. Lourdes segurou suas mãos calejadas firmemente. Você não volta para a fazenda por enquanto. A delegada disse que tem um papel, uma medida protetiva, sei lá o que é isso. Se você se aproximar da Maria, ou da casa dela, eles te prendem de novo. E desta vez, é para valer. Cecília, retornando com um documento, interrompeu. Exato. Essa medida te proíbe de se aproximar de Maria num raio de 500 metros. Isso inclui a sua propriedade se ela estiver lá. Se for pego descumprindo, você vai direto para trás das grades, Zé. Entendido? Zé pegou o papel, sentindo-o queimar em suas mãos. Era uma ordem que o expulsava da própria terra. O campo, seu único refúgio e fonte de vida, agora era proibido por causa de uma mentirosa. Ele assentiu, mudo, o ódio por Maria e Ricardo borbulhando novamente.
mas agora misturado ao medo da lei. Lourdes o puxou para fora da delegacia. O sol forte do meio-dia era um choque após a penumbra da cela. Eles caminharam pela rua de terra batida em silêncio por um tempo. E agora, mãe? O que eu faço? Não tenho mais um tostão no bolso nem para comprar um saco de milho e a Maria me roubou o resto do dinheiro do trator. Como vou provar que ela está mentindo? Preciso de um advogado, mas quem tem dinheiro para isso? Dona Lourdes suspirou, o olhar fixo na poeira levantada pelos seus pés. Deus não desampara, meu filho. Eu me lembrei de uma coisa. A Lúcia, a vizinha que morava perto da serra, a filha dela, a moça que foi estudar na capital, se formou. Em direito, Zé. Advogada. Ela tá de férias, passando uns dias na casa da mãe. Não custa nada você ir lá, Zé. Ela é moça simples da roça, pode ser que entenda a sua situação e não cobre esse absurdo que os advogados da cidade cobram. Se ela for boa como dizem, pode ser a única chance de você não perder a sua vida inteira por causa dessa mulher de má fé. A vergonha era um fardo mais pesado que qualquer saca de milho que Zé já havia carregado na vida. O cheiro de sabão da roupa que Dona Lourdes tinha lavado para ele, o último resquício de dignidade que lhe restava, parecia contrastar cruelmente com o odor de humilhação que ele sentia emanar de si. Caminhar pela estrada de terra, sabendo que estava proibido de se aproximar da sua própria porteira, aquela que ele mesmo tinha construído com as próprias mãos há 20 anos, era uma tortura silenciosa. Ele estava indo, a contragosto e por insistência da mãe, procurar a tal advogada. A casa da doutora Mariana era um sobrado simples, mas bem cuidado, na parte mais organizada da vila. Não tinha placa chamativa, apenas um jardim onde as roseiras pareciam mais disciplinadas que a própria vida de Zé. Ele bateu na porta, hesitante, e foi atendido por uma moça jovem com os cabelos presos num coque firme e um olhar que parecia analisar o mundo com a precisão de um regente de orquestra. Ela não parecia uma doutora de novela, toda cheia de frufrus, mas sim alguém que havia aprendido o valor do trabalho duro na universidade. Essa era Mariana, a filha do seu Antero, que tinha voltado para passar uns tempos. Bom dia, moça. Eu sou o Zé das Dores. Ele gaguejou, sentindo a voz áspera e fora do lugar, como um tronco de árvore num rio manso. Ele evitou olhar diretamente nos olhos dela, focando nos seus sapatos enlameados, que pareciam gritar a falta de jeito dele naquele ambiente mais limpo. Mariana de fato o observou com uma expressão neutra, mas seus olhos revelavam uma ponta de ceticismo que Zé capturou no segundo em que ela meneou a cabeça. Sei quem é o senhor Zé. Por favor, entre. Sente-se. Ela indicou uma cadeira de madeira polida. Minha mãe me contou sobre o seu caso, o escândalo do forró e a situação com Maria. O ceticismo dela o atingiu como um soco. Ele percebeu que Maria havia se movido rápido, tecendo sua teia de mentiras e se apresentando como a vítima frágil, enquanto ele, o burro de carga e agressor, era o monstro. Zé limpou a garganta, tentando organizar as palavras que teimavam em fugir da sua boca rude. Doutora, eu vim aqui porque a minha mãe... Ela me garantiu que a senhora era a única que podia ajudar. Eu fui preso injustamente. Aquele Ricardo, ele me chamou de corno na frente de todo mundo. E a Maria, ela mentiu. Ela tá mentindo sobre as agressões, ela tá gastando o meu dinheiro. Ela me roubou a vida. A voz dele quebrou na última frase, expondo a dor crua que ele tentava esconder. Mariana pegou um bloco de notas. Zé, a versão que circula na vila é que a senhora Maria tem medo de você, que o senhor é um homem violento e impulsivo, e que ela tentou proteger a si mesma e aos seus bens. Ela o encarou seriamente, forçando-o a levantar os olhos. Para eu te ajudar, eu preciso de fatos, não de ressentimentos. O que aconteceu na delegacia, a agressão ao Ricardo, a denúncia de Maria, tudo isso joga contra o senhor. Por que eu deveria acreditar que você, um homem que partiu para cima de outro na frente de 10 testemunhas, não agrediria sua esposa? Zé sentiu o sangue ferver de novo, mas se conteve. Ele não podia perder a única chance de justiça. Doutora, se eu fosse violento, Maria não estaria aqui para fazer essa palhaçada toda.
O que aconteceu no forró foi a fúria de um homem que descobriu que foi enganado por anos, sustentando o luxo do outro com o suor da testa. A Maria tá inventando, e eu vou provar. Eu só preciso de alguém que me ajude a falar, porque eu só sei capinar e lidar com o animal. Eu sou bruto, sim, mas eu não sou mau, e a Maria não é a santa que ela tá pintando. A urgência e a verdade na sua voz, embora simples, pareciam ter atingido Mariana. Ela hesitou, pensativa, antes de concordar em analisar o caso, mas reforçou que Zé teria que ser totalmente transparente sobre cada centavo e cada detalhe do casamento. Enquanto Zé, envergonhado, lutava para convencer Mariana de sua inocência e da crueldade da esposa, Maria e Ricardo desfrutavam de um conforto que não lhes pertencia. Eles estavam na fazenda de Zé, mais especificamente, no quarto de Zé, deitados na cama de casal que ele havia comprado com o dinheiro de 3 anos de colheita extra. O cheiro de perfume barato e o riso fácil preenchiam o espaço que, até semanas atrás, era sagrado pelo trabalho e pela solidão do homem traído. Ricardo estava folheando o talão de cheques que Maria havia subtraído da gaveta de Zé. Você viu, meu amor, o caipira é tão burro que ainda deixou o talão aqui. Pensando bem, acho que esse susto na cadeia serviu para ele desestabilizar de vez. Ele nem deve estar pensando em dinheiro agora, só em limpar o nome. Maria riu escorada no travesseiro que ainda cheirava vagamente a Zé. Um cheiro que ela agora desprezava. O Zé sempre foi previsível. Força bruta e cabeça mole. Ele tá lá, se remoendo de culpa e procurando algum advogadozinho de porta de cadeia. Mas ele não vai conseguir nada. O Tibúrcio já me garantiu que a medida protetiva é permanente. Ela levou uma taça de vinho roubado à boca. O que a gente tem que resolver agora é o resto da grana. Ele deu entrada no pedido do trator. Se a gente conseguir vender o gado de pé antes que a justiça bloqueie tudo, a gente some com uma boa bolada. Exato. Ricardo concordou, traçando um dedo pela bochecha de Maria. A gente precisa garantir que no divórcio ele fique sem a fazenda e sem o dinheiro. É a nossa única chance de viver tranquilos fora dessa pocilga rural. O plano é o seguinte. Você precisa aparecer na delegacia amanhã, chorando e dizendo que ele ameaçou tocar fogo na casa se você tentasse voltar. Isso reforça a imagem de violento e garante que a justiça te veja como a única parte capaz de administrar os bens. A gente limpa o cofre e esvazia as contas e desaparece antes que o Zé consiga sequer pagar os honorários dessa tal Mariana. O sorriso de Ricardo era frio, calculista. Eles brindaram, a vitória prematura já saborosa em suas bocas, enquanto Zé, a poucos quilômetros, lutava para convencer uma advogada cética de que ele não era o monstro que eles haviam criado. Mariana, a advogada, fechou o caderno de anotações com um som seco que ecoou na pequena sala emprestada da prefeitura. Ela olhou para Zé com seriedade, a testa franzida, mas havia um brilho de cautela, não mais de puro ceticismo. Ela acreditava um pouco mais nele, mas a lei exigia fatos. Zé, a história que Maria criou é convincente, especialmente depois do que aconteceu no forró. O delegado Tibúrcio e agora a delegada Cecília têm registros da sua violência. Você precisa me dar provas, não só palavras, de que você não é o monstro que ela está pintando, explicou Mariana, ajustando os óculos. Eu posso argumentar que a briga foi legítima defesa da honra, mas a acusação de agressão doméstica precisa ser desmantelada. Você disse que comprou presentes caros, que sempre sustentou a casa. Onde estão os recibos? Onde estão as pessoas que podem testemunhar o quanto você se sacrificava por ela, o quanto você era bom para a comunidade? O juiz não vai se convencer apenas com a imagem de homem simples da roça. Temos que mostrar o homem de caráter, Zé. Zé sentiu um nó na garganta. Recibos? Ele mal sabia ler direito. Ele apenas dava o dinheiro na mão de Maria ou comprava coisas sem pedir nota, confiando. Onde estavam as provas de um amor que ele achava ser a única verdade de sua vida? Doutora, eu sou um homem da terra. Minha palavra é meu recibo. Mas eu vou me virar. Eu vou achar quem viu o meu suor. Quem sabe que eu nunca levantaria a mão para ela, por mais que eu tenha errado na briga com o Rick.
Aquele desgraçado. Eu prometo. Vou atrás de cada testemunha, de cada vizinho que sabe o quanto eu trabalhei para aquela ingrata. Ótimo, Zé. Comece pelos vizinhos mais antigos, aqueles que viram o início do casamento. Precisamos de testemunhos sobre o caráter e, crucialmente, sobre a vida de luxo que Maria levava, incompatível com a sua renda declarada. Isso pode sugerir desvio de fundos ou extorsão, finalizou Mariana, dando-lhe um aperto de mão firme. Vá com calma e sem violência, Zé. Sua liberdade depende disso. Zé deixou a prefeitura com a cabeça a mil. Ele não sabia por onde começar a catar pedaços de um passado que ele nunca soube que precisaria provar. Passou a tarde na pequena fazenda da mãe, mexendo em ferramentas velhas, tentando colocar a mente em ordem. Dona Lourdes estava na cozinha. O cheiro de café forte e bolo de fubá era o único conforto real que ele sentia há semanas. Ele estava remendando a lona do seu velho toldo de carroça quando uma sombra se postou à porta. Zé levantou a cabeça. Seu coração parou no peito. Era Maria. Ela estava vestida com um vestido de seda que ele mal reconhecia, provavelmente comprado com o dinheiro do trator, e usava um chapéu que a protegia do sol, um toque de arrogância fora de lugar naquela casa humilde. Zé levantou-se num salto, deixando cair o martelo. Ele estava sob uma medida protetiva. Ela não podia estar ali. Maria, o que você está fazendo aqui? Você sabe que não pode se aproximar de mim. Zé sibilou, a voz grave e tensa, olhando de relance para a mãe, que havia parado de mexer o tacho de doce de leite e observava a cena com olhos apertados. Maria deu um sorriso pequeno, frio, sem calor. Era o sorriso de uma cobra que acabara de caçar. Calma, Zé. Não precisa fazer escândalo de novo. Eu vim em paz. Eu vim fazer um acordo. Acordo? Que acordo? Zé estava incrédulo. Ele se aproximou, mas parou a uma distância segura, lembrando-se das grades da cadeia. Depois de me botar na cadeia, de me afastar da minha própria terra, você vem falar em acordo? Maria ignorou a indignação dele e foi direto ao ponto, a voz destituída de qualquer emoção conjugal. É simples, Zé. Você me dá a fazenda, você assina os papéis de divórcio, me cede a terra, os animais, as contas que ainda restam. Eu retiro a denúncia de agressão. Caso contrário... Ela fez uma pausa dramática, olhando para ele de cima a baixo com um desdém medido. Você vai apodrecer na prisão, e eu pego a fazenda do mesmo jeito. Só que você estará com o nome sujo e sem a chance de sequer se defender. O sangue de Zé ferveu. A fazenda. Aquele pedaço de terra era tudo o que ele tinha. Era o suor, o legado. Era mais valiosa para ele do que qualquer fortuna em ouro. Era pequena, sim, mas era a vida dele. Ele cerrou os punhos, sentindo a veia pulsar na têmpora. Ele estava prestes a explodir, a gritar toda a sua dor e traição, mas seus olhos encontraram os de Dona Lourdes. A mãe negou com a cabeça sutilmente, um pedido silencioso para que ele não cedesse à fúria e se complicasse ainda mais. Zé respirou fundo, tentando engolir a lava de sua raiva. Como é que você tem a coragem, Maria? Ele perguntou, a voz baixa, rouca de mágoa. Eu dediquei minha vida inteira a você. Eu trabalhei como um burro de carga, como você me chamou. Eu não dormi direito por anos para ter certeza de que você tinha o que queria. Eu te dei o meu coração, o meu nome, e você me roubou, me traiu, me humilhou. E agora você quer tomar o único lugar no mundo que eu chamo de meu? Por que tanto ódio? Maria encolheu os ombros sem se abalar com o desespero dele. Não é ódio, Zé. É negócio. E eu não vim aqui para falar sobre seus sentimentos caipiras ou o quanto você se sacrificou. Não ligo para isso. Eu ligo para o meu futuro. Eu quero a fazenda. O que você me diz? Sim ou não? Zé passou a mão pela testa, sentindo o peso da injustiça. Ele não podia decidir algo tão grande sob ameaça. Ele não podia ceder à chantagem, mas o risco de ser preso novamente era real. Eu preciso de uns dias para pensar nisso. Eu preciso conversar com a minha advogada. Maria bufou impaciente. Pois pense rápido, Zé. Minha paciência está no fim. Se você demorar, as coisas podem ficar muito mais desagradáveis para você. E eu garanto que você não vai querer me ver com raiva.
Com uma última olhada de desprezo, Maria virou as costas, deixando Zé paralisado, olhando para as costas da mulher que havia destruído sua vida em nome de um futuro que ela nunca mereceu construir sobre o suor dele. Zé estava sentado no banco da varanda da casa de Dona Lourdes, os olhos fixos num ponto no horizonte, mas a mente longe, nas cercas da sua fazenda. O peso da medida protetiva o fazia se sentir um pássaro engaiolado, incapaz de defender o ninho que estava sendo saqueado. A humilhação de ter que pedir permissão para respirar era quase insuportável, mas o que veio a seguir foi como um tiro de espingarda no peito. Foi Tião, o peão mais antigo da fazenda, que veio de fininho arriscando a própria pele para dar o aviso. Seu Zé, sinto muito vir aqui assim, mas não podia deixar. O Ricardinho tá vendendo o gado. Tião cochichou, olhando em volta como se Maria e Ricardo pudessem surgir a qualquer momento. Vendeu 4 cabeças das Nelore novas hoje, aquelas que o senhor estava separando para iniciar a melhoria do rebanho. Vendeu a preço de feira para um atravessador da cidade vizinha. Disse que era a ordem da Maria, que estava precisando de capital imediato. A palavra capital vinda da boca de Tião parecia suja. Zé sentiu o sangue ferver de um jeito diferente do forró. Agora era uma fúria fria, uma dor de perda irreparável. Não era só o dinheiro. Eram os animais que ele cuidava desde que eram bezerros, que ele via crescer com o suor de suas mãos. Era a vida dele sendo desmembrada peça por peça. Ele se levantou, os punhos cerrados, a visão turva. Tião tentou acalmá-lo, temendo que Zé cometesse alguma loucura que o levasse de volta para a cadeia. Maria, por sua vez, estava ciente das vendas, mas estranhamente passiva. Ela sabia que Ricardo estava agindo de forma imprudente e rápida, usando o dinheiro para pagar as dívidas que tinha com agiotas da capital e comprar joias para Maria. A ganância dela, misturada ao medo de que Ricardo fosse embora, a fazia fechar os olhos para o roubo descarado. Ele tá destruindo o que demorei 30 anos para construir, Tião. E ela tá olhando. Zé rosnou, a voz grave e rouca de desespero. Ela tá olhando e deixando ele fazer. Aqueles bichos são mais que dinheiro. É a minha palavra, meu trabalho. Zé passou o restante do dia digerindo a nova traição. Quando encontrou Mariana, a jovem advogada, no dia seguinte, ele despejou a história das vendas e a chantagem de Maria, que exigia a fazenda para retirar a denúncia de agressão. Mariana ouviu com atenção, a testa franzida sobre a pilha de documentos. Seu Zé, a situação é gravíssima. A venda do gado mostra que eles estão liquidando seus bens. Precisamos agir rápido no divórcio para congelar os ativos. Mas no tribunal, a palavra de Maria ainda pesa mais. Ela tem a medida protetiva, o depoimento de lesão corporal, e o Ricardo é uma testemunha corroborando a agressão. A lei, infelizmente, não entende de honra, seu Zé. Entende de provas. Mas e a chantagem? Ela quer a fazenda, não é prova de manipulação? Mariana suspirou, ajeitando os óculos. Pode ser interpretado como um acordo civil de bens, para provar a manipulação, o conluio, para reverter o quadro de agressão. Precisamos de algo irrefutável, algo que mostre que ela armou tudo, que ela e Ricardo agiram juntos. Precisamos de áudio, seu Zé. Precisamos de uma confissão, uma conversa onde ela admita que a denúncia é falsa ou que estão vendendo os bens para fugir. Sem isso, corremos o risco de o juiz ver apenas um homem violento, que perdeu a esposa, e está reagindo com acusações sem fundamento. As palavras de Mariana caíram como chumbo. Zé, que só conhecia o caminho da força e da verdade nua e crua, se viu perdido na teia da malandragem e da lei. Ele se sentia um peixe fora d'água. Mas enquanto Mariana falava sobre a dificuldade de provar a culpa de Maria, Zé teve um estalo. Maria era fria e esperta, protegida pelo ódio e pelo cinismo. Ricardo, no entanto, era apenas ganancioso. Ele não tinha lealdade. O amor dele era por dinheiro fácil. Doutora Mariana, a Maria é cobra criada. Mas o Ricardo, ele é bicho faminto. Ele não ama ela, ama o que ela dá para ele. Zé começou, a voz ganhando uma nova determinação. Ele é o elo mais fraco, doutora. Ele só quer luxo, vida boa. Ele não vai dar a vida pela Maria. Se ele sentir que tem um jeito melhor de sair disso com o bolso cheio,
Ele canta. Ele confessa. Ele vira o casaco. Mariana olhou para Zé, surpresa com a astúcia repentina do homem da roça. O senhor está pensando em suborno, seu Zé? Isso é perigoso. Não é suborno, doutora. É negócio. Ele vendeu meu gado por dinheiro de pinga. Ele vai vender a Maria pelo preço certo. O dinheiro da fiança da minha mãe não foi todo. Ainda tem um resto. O resto que guardamos para comprar uma vaquinha de leite. Eu dou para ele, e ele me dá a verdade. Ele me dá o que eu preciso para mandar a Maria para longe e ter minha terra de volta. Zé sentia a repugnância de ter que negociar com o homem que havia desmantelado seu casamento. Mas a necessidade era maior. Era o último cartucho. Ele faria o impensável. Ele usaria o seu último recurso financeiro e sua dignidade para barganhar com o traidor, transformando a ganância de Ricardo em sua própria salvação. Preciso de um encontro com ele. Preciso que ele saiba que eu sei onde ele está e o que ele está fazendo. E que eu tenho uma proposta que a Maria nunca faria. Zé afirmou, passando a mão na barba rala. Doutora, o senhor me arranja um jeito de falar com ele sem que a Maria saiba? Tem que ser logo, antes que ele venda o último boi e fuja para a capital. Mariana, embora preocupada com os riscos legais e pessoais de Zé, reconheceu a desesperada jogada de mestre. O homem da roça estava jogando xadrez pela primeira vez na vida. Ele tinha que ir ao covil do inimigo. Zé se despediu de Mariana com um aceno, sentindo a adrenalina fria correndo nas veias. Ele iria encontrar Ricardo. Ele iria se humilhar perante o amante, mas sairia com a confissão que lhe daria a vitória na corte. Se esse plano falhasse, ele perderia não só a fazenda, mas também o respeito próprio, tendo implorado ao homem que o fizera de corno. Ele tinha que arriscar tudo. A espera foi longa e insuportável, mas necessária. Zé estava sentado no canto mais escuro do bar do Zé Ninguém, um lugar com cheiro de pinga azeda e serragem molhada, onde a fumaça do cigarro criava um véu sobre a luz fraca da única lâmpada. Ele não estava ali para beber ou socializar. Estava ali para caçar. Ele observava a porta, sentindo o peso das últimas notas de dinheiro em sua carteira, o custo final da sua honra. Cada segundo era uma facada. O dinheiro deveria ter comprado o trator, não a consciência de um verme. Quando Ricardo atravessou o limiar, o barulho do salão pareceu diminuir para Zé. O forasteiro, com sua camisa de seda barata e o andar afetado, estava acompanhado por uma moça da cidade, rindo alto de algo fútil. Zé esperou. A paciência do homem da roça, acostumado ao tempo lento da natureza, era sua única arma agora. Ricardo dispensou a moça com um aceno e sentou-se sozinho à mesa, pedindo uma cerveja, alheio ao predador que se aproximava. Zé se levantou, suas botas de couro duro rangendo no piso de tábuas velhas. Ele era uma muralha de músculos tensos, cansados do trabalho e da dor, mas prontos para explodir. Ricardo só o notou quando a sombra de Zé cobriu sua cerveja. O sorriso sumiu do rosto do amante, substituído por um alarme imediato, os olhos arregalados, fixos no homem que ele havia ajudado a destruir. O que você quer, Zé? Veio para o terceiro round? Acha que a delegada não vai te prender de novo? Ricardo tentou parecer bravo, mas a voz tremeu. Eu não vim brigar, Ricardo. Zé disse a voz baixa e áspera, carregada com a frieza de quem planeja a vingança com método. Ele se inclinou sobre a mesa, impondo sua presença física. Vim fazer um negócio. Senta e escuta. Se você gritar, eu juro que te quebro aqui na frente de todo mundo antes que a polícia chegue. Você não vai ter tempo de chamar Maria. Ricardo, sentindo o cheiro da terra e da fúria contida, obedeceu, recuando na cadeira. Sua arrogância desmoronou sob o olhar resoluto de Zé. Fale logo, caipira. Não tenho a noite toda. Você não tem mais nada, Ricardo. Nem a noite toda, nem o futuro. Você acha que Maria te ama? Você acha que essa mulher, que me chamou de burro de carga e me fez de otário por anos, vai ter lealdade a um forasteiro como você? Zé começou sua jogada, injetando a semente da dúvida na mente gananciosa de Ricardo. Eu sei que vocês estão vendendo minhas coisas, limpando meu gado, mas deixa eu te falar sobre a Maria. Ela é um bicho ruim. Ela usa e descarta.
Ela me deu o golpe da vida dela, me sugou até o osso. E ela vai fazer o mesmo com você, Ricardo. Quando o dinheiro da minha fazenda acabar, você vai ser só mais um traste que ela vai chutar para fora. Zé deixou a constatação pairar, observando a tensão no maxilar de Ricardo. Ele sabia que a única coisa que movia o vilão era o luxo e a falta de trabalho. Você é esperto o suficiente para saber que eu estou falando a verdade. Ela não te ama. Ela ama o que o suor do meu trabalho paga. E quando o suor secar, ela vai arrumar outro homem. Talvez mais rico, mais burro que eu, para sustentar a vidinha de madame dela. E onde você vai ficar? Sem dinheiro, sem fazenda, com a mão suja, e tendo ajudado ela a roubar um homem honesto. Zé pigarreou e finalmente colocou o preço do suborno na mesa, embora as notas permanecessem escondidas em seu bolso. Eu perdi tudo, mas eu ainda sou um homem de palavra. Eu vou te dar uma saída limpa. Você me ajuda a desmascarar Maria, e eu te dou dinheiro o suficiente para você sumir daqui, para a capital que você tanto gosta, e começar sua vida longe dela. Livre. Ricardo franziu a testa. Dinheiro? Quanto dinheiro, Zé? Você mal tem para pagar o advogado. Eu vou reverter essa situação. E assim que a fazenda for legalmente minha de novo, eu vou vender a parte que me cabe e vou te dar uma bolada gorda. Uma quantia que ela jamais daria. O suficiente para você não precisar mais mentir, roubar ou viver de luxo emprestado. Eu estou falando de um valor que garante um ano de vida boa na cidade para você. Muito mais do que as migalhas que Maria vai te dar antes de te descartar. Zé prometeu o valor exato que Mariana havia dito que seria persuasivo. Um número que ressoou alto no ouvido de Ricardo. Você tem que fazer uma coisa. Gravar a confissão dela. Ela tem que dizer no áudio que armou o falso flagrante, que a agressão é mentira e que ela usou o dinheiro das economias da nossa vida para você. Você tem a confiança dela, é o amante dela. Usa essa malandragem. Diz que você precisa de prova para garantir a sua parte do divórcio. Diz que você está preocupado com o futuro. Faz ela falar, Ricardo. Ela é arrogante, ela vai se gabar da traição. O forasteiro estava claramente balançado. A ganância brigava feio com a lealdade, que já era fraca. O risco era grande, mas a recompensa era a liberdade financeira e a garantia de que Maria não o trairia. Eu te dou até o fim da semana para me trazer esse áudio. Pensa bem, Ricardo. Você pode ir para a prisão junto com ela, por falsidade ideológica e furto, ou pode sair limpo, rico e livre. Eu não gosto de você, mas eu cumpro o que prometo. Minha palavra vale mais que teu terno de seda. Se você me trouxer aquela confissão, nosso acordo tá de pé. Se não, eu te pego. Mesmo na cadeia, eu vou dar um jeito. Zé não esperou a resposta. Ele se virou, deixando Ricardo sozinho na mesa, com o cheiro da ameaça e a promessa de dinheiro fresco corroendo seu último vestígio de parceria com Maria. A semente da traição fora plantada. A bloco 13. A oferta de Zé tinha caído na cabeça de Ricardo como um raio em céu azul. E o dinheiro, aquela montanha de notas que Zé havia prometido, o dinheiro que era ironicamente fruto do suor que Maria tinha roubado, fez o coração do amante bater mais rápido. Ricardo era ganancioso. Isso Zé tinha percebido muito bem. Mas Ricardo também era covarde. E Maria... Maria era uma força da natureza quando contrariada. Uma jararaca que mudava de cor conforme a necessidade. Ele sentou-se na varanda da fazenda de Zé, agora sua, e mastigou um pedaço de fumo, as engrenagens de sua cabeça girando. O medo de Maria o apertava o estômago, mas a perspectiva de sumir no mundo com uma fortuna, sem ter que aturar a vida no campo ou a arrogância constante de Maria, era irresistível. Dinheiro, sempre o dinheiro, murmurou Ricardo para si mesmo. Zé pode ser burro, mas não é bobo. Me pegou no ponto fraco. Mas se Maria desconfiar, ela me mata antes de eu gastar um tostão. O plano tinha que ser perfeito. Ele pegou o celular, um modelo simples que mal pegava sinal, mas que tinha a função de gravação. Testou o áudio, sussurrando umas bobagens e ouvindo de volta. O áudio era chiado, mas claro o suficiente. Ele precisava de Maria bêbada, orgulhosa, falando alto, gabando-se, e logo ele teria a chance perfeita. Maria estava eufórica.
Ela havia expulsado Zé, tinha a medida protetiva e estava liquidando os bens do ex-marido a toque de caixa. Para ela, a vitória era completa. E ela não era o tipo que celebrava discretamente. Vai ser a maior festa que essa roça já viu, Ricardo. Maria cantarolou entrando no quarto principal, que agora exalava um perfume doce e enjoativo, longe do cheiro de terra e suor de Zé. Eu quero o salão cheio, música alta, comida farta. Não vamos mais nos esconder, todos vão ver que Maria do Zé agora sou Maria da Fazenda. Ricardo observava-a de soslaio, fingindo admiração enquanto preparava o celular no bolso da camisa. Ele precisava fazê-la falar sobre o dinheiro. Precisava que ela dissesse que havia inventado a agressão. Era isso ou perder o dinheiro de Zé e a fazenda, que ele sabia que Maria também lhe tomaria assim que conseguisse o divórcio e ficasse com o patrimônio. O nojo que sentia por Maria rivalizava apenas com o nojo que sentia de si mesmo por ter entrado naquele esquema podre. Mas Maria, não acha arriscado fazer festa aqui? E se Zé aparecer? Perguntou Ricardo, tentando puxar a conversa para o lado perigoso, na esperança de que ela se gabasse de sua segurança legal. Maria riu uma gargalhada fria e estridente. O caipira? Ele não pode se aproximar nem da cerca. Se der um passo, volta para a cadeia. O delegado tem ordem, e a doutora Cecília está do meu lado. Zé é burro, Ricardo. Ele não sabe o que perdeu. E sabe o que é melhor? Ele mal sabia assinar o nome. Nunca vamos ter problemas com papelada, ele nunca soube o que estava assinando. Eu tirei tudo dele, tijolo por tijolo, e ele nem percebeu. Achava que o amor dele era suficiente. Ela bateu palmas e se virou para a janela. Ande, Tião, trazer mais lenha. Quero o fogo aceso na churrasqueira desde cedo. Quero que cheire a vitória. Ricardo engoliu em seco. O celular no bolso parecia uma pedra pesada, mas ele não tinha coragem de ativar a gravação. Não naquele momento. Maria estava tensa, focada apenas na logística da festa. Ele precisava de álcool, de desinibição, de que ela estivesse completamente solta. Ele pensou em Zé, o rosto cansado, o olhar de desespero no bar. Aquele homem da roça, que ele e Maria tinham chamado de burro, havia armado a armadilha mais inteligente. Zé sabia que a ganância falaria mais alto. Enquanto isso, escondido na casa da mãe, Zé repassava o plano com Mariana. Zé estava magro, com olheiras fundas, mas seus olhos queimavam com uma determinação que Mariana nunca tinha visto. A advogada era firme, mas preocupada. Zé, este é o nosso último tiro. Se Ricardo falhar ou se Maria descobrir que ele está gravando, as consequências serão terríveis para ele e você ainda não terá provas, alertou Mariana, ajeitando seus óculos de aro fino. A palavra de Maria está sendo usada contra você como se fosse a verdade bíblica. Essa gravação é a única coisa que pode provar que ela orquestrou a denúncia e o roubo do seu dinheiro. Ricardo precisa ser convincente. Precisa fazê-la confessar tudo, a farsa da agressão, o dinheiro do trator, tudo. Ele vai conseguir, doutora. Eu sei que vai, respondeu Zé, a voz rouca, cheia de uma certeza fria. Eu usei a minha última moeda, a moeda que o dinheiro de Maria nunca vai conseguir comprar. A lealdade. O Ricardo não tem isso. Ele só tem ganância. E ele viu nos meus olhos que eu estou disposto a queimar essa fazenda inteira para ter justiça. Ele está com medo, mas está mais ávido ainda pelo dinheiro. Maria está errada sobre mim. Eu posso ser burro para a lei, mas não sou burro para a maldade. Sei reconhecer um bicho faminto quando o vejo. E Ricardo é um desses. Eu apenas mostrei a ele onde está o filé, e que Maria vai lhe dar apenas os ossos, igual fez comigo. Zé sentia a ansiedade corroê-lo. A festa seria dali a 2 dias. Ele não poderia estar lá, mas cada detalhe tinha que estar sincronizado. Ele enviou um recado sutil a Ricardo, através de um moleque que vendia picolés na estrada, usando uma gíria da roça que só eles entenderiam. O arado está pronto. É só começar a plantar. Era o sinal para Ricardo saber que o dinheiro estava garantido assim que o áudio chegasse nas mãos de Mariana. A vingança seria servida no mesmo lugar onde sua humilhação começou. Em frente à vila, na fazenda que ele construiu com o próprio suor, agora transformada em palco para a celebração da traição de Maria.
Ele só precisava que Maria bebesse o suficiente para que seu orgulho transbordasse e seu veneno viesse à tona. Zé estava isolado na casa da mãe, Dona Lourdes, mas seus pensamentos estavam a quilômetros de distância, flutuando sobre a fazenda que um dia fora seu orgulho e que agora era palco da celebração da sua ruína. Ele não podia estar lá, mas a sua estratégia estava. A noite na fazenda se transformou em um bacanal barulhento, com música alta e risadas falsas que ecoavam pela colina. Zé imaginava Maria, deslumbrante e arrogante, brindando sua vitória ilegítima, e Ricardo, sorrateiro, executando o plano. A angústia apertava o peito de Zé. Era horrível ter que confiar em um canalha para desmascarar uma víbora, mas a justiça rural, muitas vezes, exigia métodos sujos. Na fazenda, Maria, embalada pela cachaça pura e pelo triunfo, estava eufórica. Ela se sentia invencível. O quarto que Zé construíra com tanto esforço estava impregnado pelo cheiro de perfume barato e álcool forte. Ricardo, fingindo cumplicidade, havia deixado o celular com o gravador ligado, estrategicamente escondido sob uma pilha de lençóis, enquanto Maria falava sem parar, numa torrente de maldade e embriaguez. Aquele Zé, aquele caipira patético. Maria gritou, batendo na mesa de cabeceira. Ele achava mesmo que eu ia passar o resto da vida cheirando a bosta de vaca e suor de cavalo? Burro. Um burro de carga, foi isso que ele foi. Eu só usei a força bruta dele. O trator, Ricardo? O dinheiro que ele economizava há 5 anos para comprar aquele trator Mixuruca? Sumiu. Eu gastei tudo com você, meu amor. E ele, coitado, trabalhando como um animal, me dando o luxo que eu merecia. Eu merecia um homem de cidade, que soubesse me dar o que eu pedia, não um ogro que só sabia gemer de cansaço. Ricardo, sentindo a adrenalina correr, mal conseguia respirar. Ele balançava a cabeça incentivando-a, forçando Maria a detalhar a crueldade. Maria continuou cheia de orgulho. E a delegada? Ela comeu na minha mão. Foi fácil, fácil. Bastou chorar, dizer que temia por minha vida. Aquele idiota tinha o histórico do forró contra ele. E ele ainda foi burro o suficiente para agredir você, dentro da delegacia. Eu dei a ele a chance de sair com dignidade, oferecendo o acordo. Mas ele preferiu a luta. Agora, ele vai perder tudo. E a culpa é dele. E eu ainda vou ficar com a fazenda. O caipira se ferrou. E tudo graças à minha inteligência. Ricardo sabia que tinha o suficiente. A voz embriagada de Maria confessara não só o roubo do dinheiro do trator e a traição, mas também a armação judicial do falso flagrante e da medida protetiva. Ele desligou a gravação, sentindo o peso do poder em suas mãos. No dia seguinte, a luz do sol castigava a cabeça de Maria. Ela acordou com uma ressaca brutal, a boca seca, o corpo dolorido. Ricardo estava quieto, sentado na cama. Maria resmungou, forçando os olhos a se abrirem. Que horas são? Estou morrendo, ela gemeu. Você está muito quieto. Ricardo sorriu, mas era um sorriso frio, sem calor. Estou pensando, meu amor. Mandei uma mensagem para você. Abre aí. Maria pegou o celular, confusa. Por que mandar um áudio se ele estava ali a um palmo de distância? A desconfiança começou a picá-la. Ela apertou o play. O quarto foi invadido pela sua própria voz. Estridente, bêbada e cheia de escárnio. A confissão de Maria sobre Zé, sobre a delegada, sobre o roubo das economias, parecia 10 vezes mais cruel na gravação de alta fidelidade. O rosto de Maria perdeu toda a cor. Ela olhou para Ricardo com os olhos arregalados de horror. O que é isso, Ricardo? Que traição é essa? Ricardo se levantou lentamente, vestindo a camisa e o cinismo. Ele a encarou. Traição? Eu não traí você, Maria. Eu apenas fiz um negócio. O Zé me fez uma proposta. Ele queria esse áudio para te desmascarar na frente da juíza. Mas eu pensei bem e percebi que negociar com ele me daria trocados. Negociar com você, Maria, me dá um império. Ele caminhou até ela, seu olhar duro como pedra. Eu não gosto do Zé, e sinceramente não gosto de você também. Você é cruel, mas não é esperta. Você acha que eu sou burro de carga como o seu ex-marido? Não sou.
Agora você vai me ouvir com atenção. Você vai me dar 80% dessa fazenda por escrito, em cartório. Se você se recusar, Maria, ou tentar qualquer gracinha, esse áudio vai para a advogada do Zé hoje mesmo, junto com uma transcrição detalhada. E quando a juíza ouvir a sua própria voz confessando que você forjou a agressão e roubou o dinheiro do seu marido, você não só perderá a fazenda, como irá direto para a cadeia. Escolha: 80% e a liberdade, ou 0% e a cela. Você tem até o fim do dia para decidir, sócia. O ar na velha casa de Zé estava pesado, não pelo calor do campo, mas pela ganância e medo. Ricardo, de óculos escuros e uma arrogância que nem a sujeira da fazenda conseguia disfarçar, encarava Maria, que chorava lágrimas secas, puramente calculadas. 80%, Maria. Esse é o preço da minha discrição. Ou você me paga o que eu mereço, ou o áudio do seu burro de carga confessando toda a armação vai parar nas mãos daquela advogadazinha. Ricardo sibilou, jogando o celular na mesa como quem joga um rato morto. Maria se ajoelhou, num ato de desespero teatral que beirava a insanidade. Ricardo, meu amor, como você pode? Depois de tudo que passamos, eu fiz tudo por você. Nós somos um time. Ela tentou tocar seu braço, mas ele se afastou com nojo. O pânico de perder tudo, a fazenda, o luxo, o respeito que ela achava que tinha, era real. Ser presa era impensável para alguém que se via acima de tudo e todos. Amor? Você me confunde com o Zé. Ele era o burro de carga que te amava. Eu sou só o seu sócio, e sócio esperto. E para ser bem sincero, Maria, o Zé, aquele corno que você humilhou no forró, pelo menos ele tinha palavra. Quando ele me ofereceu o dinheiro para gravar sua confissão, ele cumpriu. Você só sabe roubar e mentir. A comparação com Zé foi a facada final. Maria se levantou, o rosto contorcido. Ela cedeu temporariamente. Está bem, você terá sua parte, mas vamos celebrar nossa vitória. Naquela noite, Maria preparou um jantar digno de uma rainha. A mesa de carvalho roubada da sala de Zé estava posta com louças finas. O vinho, que ela comprara com o suor dele, brilhava, mas uma taça em particular continha um brilho sutilmente diferente, mais turvo. Um veneno lento mais eficiente, que ela havia conseguido com um curandeiro da vila, justificando que era para eliminar pragas da fazenda. Ricardo, sempre cauteloso, pegou a taça e levou-a ao nariz. Franziu a testa. Esse vinho tá meio estranho, Maria. Cheiro de erva ruim. Bobagem. É um tempero que eu pus para realçar o sabor. Ela respondeu com a voz esganiçada e um sorriso tenso. Ela pegou a própria taça e bebeu um gole exagerado, torcendo para que ele se distraísse. Ricardo não bebeu. Ele manteve o olhar fixo nela. Se é tão bom, Maria, por que você fez essa especificamente para mim? Beba a minha taça primeiro, ou eu não bebo. O ar sumiu dos pulmões de Maria. Ela tentou disfarçar, mas as mãos tremiam tanto que ela teve que largar o copo. Eu não bebo tanto assim. É para você. Ah, é para mim? Ricardo riu friamente. Num movimento rápido, ele forçou a taça envenenada em direção à boca de Maria. Na luta, o vinho caiu no chão de madeira, deixando uma mancha escura e oleosa. O cheiro de veneno agora era inconfundível. Sua louca desgraçada! Você tentou me matar! Ricardo gritou, a ganância se transformando em fúria. Ele se afastou, pegando as chaves do carro e o celular. Acabou, Maria. Você perdeu tudo. Vou entregar o áudio agora mesmo. Pelo menos o corno do Zé vai me pagar a parte que me prometeu e ele vai te ver apodrecer na cadeia. Ele virou as costas, caminhando apressadamente em direção à porta da fazenda, já imaginando a vida de luxo que teria com o dinheiro. O Zé, aquele jumento, tem mais honra que você, Maria. Nunca devia ter me metido com uma víbora como você. Foi a última palavra de Ricardo. Maria, vendo toda a sua vida desmoronar, o pavor da prisão superando qualquer racionalidade, pegou o pesado atiçador de ferro que estava ao lado do fogão. Ela correu e, com uma força nascida do desespero absoluto, golpeou Ricardo na nuca, bem onde o crânio encontra o pescoço. O som foi abafado, mas seco. Ricardo caiu sem um gemido,
seu corpo inerte batendo na soleira da porta. Maria esperou, ofegante. Quando percebeu que ele não se movia, que o sangue escuro escorria silenciosamente, a realidade a atingiu. Ela o havia matado. O pânico deu lugar à frieza calculista. Ela tinha que incriminar Zé, imediatamente. Pegou o telefone, a voz agora um lamento agudo e falso. Zé estava na casa da mãe, consolado por Dona Lourdes, quando o telefone tocou. Zé, meu amor. Ele me deixou, Zé. O Ricardo ficou violento. Eu tô com tanto medo. Ele me agrediu e fugiu. Se você me ajudar, eu retiro todas as acusações contra você. Eu juro. Maria chorava, a manipulação no auge. Dona Lourdes agarrou o braço do filho. Não vá, Zé, isso é armadilha. Essa mulher só te usa. Zé, porém, tinha um plano. Ele olhou para a mãe, a mágoa nos olhos, mas a determinação no queixo. Mãe, eu não vou sozinho. E se for armadilha, ela vai cair na própria teia. Ele rapidamente ligou para Mariana e, em seguida, para a delegacia, sem que Maria soubesse. Ao chegar na fazenda, o clima era de morte. A porta estava aberta. Zé encontrou Maria agachada, fingindo desespero ao lado do corpo de Ricardo. Ele olhou o vilão inerte, o sangue na madeira, e sentiu apenas um alívio frio. Ele parou a 10 passos. O que você fez, Maria? Zé perguntou, a voz grave e calma, o oposto da fúria que ela esperava. Maria levantou o rosto ensanguentado com o sangue de Ricardo e apontou para o corpo. Eu não fiz nada, Zé. Foi você quem fez. Eu? Eu estava na casa da minha mãe. Ele respondeu, confuso de propósito. Maria se levantou triunfante em seu desespero falso. Sim, você. Eu já chamei a polícia, Zé. Eles estão vindo. E em quem eles vão acreditar? Na mulher indefesa que vive sendo espancada e roubada pelo marido bruto, ou no peão violento que agrediu ele no forró e que foi preso? Ela sorriu, um sorriso cruel e insano, certa da vitória. Zé abaixou a cabeça lentamente, deixando um silêncio pesado preencher o ar. Ele parecia derrotado, humilhado pela última vez. Quando ele levantou o olhar, porém, seus olhos não tinham dor, mas sim um brilho de aço. Ele levantou a mão, segurando um pequeno celular de botão. É, Maria. Acho que hoje é o dia que eles vão acreditar no peão burro. Gravação encerrada, confissão obtida, doutora Mariana. Zé disse alto e claro, olhando para o celular. No mesmo instante, dos fundos da cozinha e dos cantos escuros do celeiro, emergiram a delegada Cecília, o delegado Tibúrcio e 3 policiais. Ao lado deles, sorrindo friamente, estava Mariana, a advogada, com o mandado de prisão já em mãos. O áudio da confissão de Maria, desde a chantagem até a afirmação de que Zé era o culpado, já estava gravado e protegido. Maria gritou, o pânico tomando conta de sua face antes arrogante. Ela correu em direção a Zé para tentar pegar o celular, mas foi interceptada e algemada pelos policiais. Enquanto era levada, ela continuava gritando. Ele é o assassino! O burro da roça é o assassino! Zé apenas olhou para ela, o cansaço dos anos de sacrifício se dissipando. Ele havia perdido a fazenda por um tempo, o dinheiro, a esposa e a honra. Mas naquele momento, parado ali, ele havia duplicado tudo que perdeu. Ele tinha provado seu valor, não com força, mas com inteligência e a palavra de um homem da roça. O sol nascia e Zé, finalmente, estava livre. Se essa história tocou você de alguma forma e quiser apoiar o nosso trabalho, o QR Code está na tela. Se você é que nem eu e não sabe usar esses negócios de QR Code, tem uma chave nos comentários aqui embaixo. Qualquer valor é bem-vindo e será usado exclusivamente para manter o canal vivo e melhorar a qualidade dos vídeos. A doação não é obrigatória, só o fato de você estar aqui já significa muito para a gente. Mas, se puder ajudar, saiba que seu apoio faz toda a diferença para continuarmos contando histórias como essa. Obrigado de coração por estar conosco.